Então, nossa aula de hoje é sobre pronomes relativos. Os pronomes relativos são usados para relacionar dois elementos, ou seja, para ligar dois elementos dentro das orações. Eles vão concordar com o seu antecedente, concorda com o que vem antes dele. Então, o pronome relativo, ele vai vir ligando orações. Então, na hora de ligar essas orações, ele vai ligar o que vem antes ao que vem depois. E aí, ele vai concordar, ou seja, ele vai ser usado de acordo com o que vem antes dele. Os pronomes relativos são, aqui, ó, who, which, whose e that. Esses são os principais, né? E os mais usados, os mais comuns de serem encontrados. E temos também o whom e o where, que são menos encontrados, menos usados, e no caso do where, eles às vezes nem são considerados como pronomes relativos, né? No caso do where, ele nem é considerado um pronome relativo em si, mas ele pode sim ser utilizado, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e fica até bonito de se usar na situação em que ele ocorre. Então, vamos começar com o pronome relativo who. Como eu disse, o pronome relativo ele vai ligar, não é, um termo a outro dentro das orações, o que vai fazer com que duas orações se interliguem. E aí, eu uso o who quando antes do pronome relativo eu tiver pessoa. Então, olha aqui os dois exemplos. O pronome relativo aqui, who, está ligando o que vem antes, que no caso aqui é the boy, ao que vem depois. A mesma coisa acontece aqui na segunda frase. O who está ligando o que vem antes, que no caso aqui é the students, ao que vem depois. E aí, a frase como um todo fica da seguinte forma. No primeiro exemplo, this is the boy who likes chocolate cake. E aí, a tradução dos relativos dos principais, como who, fica que. Então, ligando a oração na tradução, vai ficar: este é o garoto que gosta de bolo de chocolate. Ok? Então, eu ligo o garoto a o que vem na outra frase, que no caso é ele gosta de bolo de chocolate. Ok? Então, eu uso who quando o antecessor representar a pessoa. Segundo exemplo, those are the students who I met last semester. Então, aqueles são os estudantes que eu conheci no semestre passado, ok? Então, o who, na tradução, fica que, está ligando elementos e orações e se refere ao que vem antes. Se é pessoa, eu uso who. Vamos ao segundo tipo. Eu tenho agora which. Ele é usado quando o que vem antes for coisa, ou seja, um objeto, um animal, lugar, coisas em geral. Quando não é pessoa, então eu uso which. Aqui eu tenho 3 exemplos, ok? Primeiro exemplo, eu tenho o antecessor sendo the car. Car, carro, coisa, então eu uso which. Aqui eu tenho the courses, os cursos, coisa, eu uso which. The school, coisa, lugar, eu posso usar o which, ok? Então, aqui nas 3 frases, como é que eu tenho? The car which is in front of the house is mine. Então, o carro que está em frente à casa, né, de frente da casa, é meu. Tá? Então, eu estou ligando o carro a outra oração, ao resto da frase que eu tenho. All the courses which I took at university were good. Então, todos os cursos que eu fiz na universidade foram bons. E por último, the school which I studied is great. Então, a escola que eu estudei é ótima. Então, todos esses casos foram usados com which, porque antes vem coisa, vem algo que não é pessoa. Próximo caso é where. Where é usado
quando eu tiver lugar nas situações em que eu possa traduzir como onde. Então, no lugar de colocar which e traduzir como que, eu coloco where e traduzo como onde. Então, ele só vai funcionar quando antes vier lugar e quando eu fizer a tradução, eu puder fazer a tradução substituindo where por onde em sua tradução, ok? Então, aqui eu tenho aqui dois exemplos. Um dos exemplos eu peguei do slide anterior, que eu poderia usar o which, aqui eu vou voltar, ó. Então, aqui, the school which, então a escola que eu estudei é ótima, não é? Então, eu posso usar o which, porque querendo ou não é coisa, não é pessoa. Mas, nesses casos que eu estou colocando aqui, no caso do where, eu vou poder usar o where, porque na tradução eu também posso trocar o que por onde. Exemplos. The school where I studied is great. Então, a escola onde eu estudei é ótima. Então, tanto faz eu dizer que eu estudei, aí eu posso usar o which, ou eu posso trocar por onde eu estudei, aí eu posso usar o where. Então, where, como eu disse, às vezes nem é classificado como um pronome relativo, mas ele pode sim ser usado como pronome relativo nessa situação em que antes vier lugar e na substituição, na tradução, eu puder colocar onde. Aqui outro exemplo. The city where my parents live is small. Então, a cidade onde meus pais vivem é pequena. Não é? Então, em todos os dois casos, eu pude colocar o where, porque na tradução poderia ficar onde. E nos dois casos, antes, o antecessor do relativo é lugar. Bem, e aí vem o caso do that. O that, ele é usado em todos os casos citados anteriormente. Ou seja, pode ser usado no lugar do who, no lugar do which e no lugar do where. Mas ele é mais utilizado de uma forma mais leve, mais informal, digamos assim. Na forma escrita mais científica, exemplo, se você for fazer um abstract, então você não usa o that, você evita, você usa mais o which, você usa o who, você usa o where mesmo, então você evita usar o that. O that é usado em frases, em situações, em textos mais informais ou quando você não quer repetir muito aquilo que você já colocou. Então, você já usou o who em uma frase anterior e agora você quer usar um outro relativo, você usa o that. Então, o that ele é mais informal, apesar de aparecer muito, mas em textos informais. Como eu falei, textos mais formais, como textos científicos, você tem que dar preferência ao uso de who, which e where. Então, eu peguei as mesmas frases que estavam lá atrás, onde eu usei who, quando tinha pessoa no antecessor, eu usei which para coisas e eu usei where para lugar. E aí, eu coloquei tudo com o that para mostrar que o that pode substituir qualquer um desses casos. Então, exemplos aqui. This is the boy that likes chocolate cake. Those are the students that I met last semester, sorry. Então, nesse caso aqui, eu usei o that no lugar do who, tanto faz. A tradução do that, então, é que, é do mesmo jeito do who, do which e do where, né? Quando o where pode ser usado como onde, mas quando a gente usa como that, a gente traduz como que. Então, the car that is in front of the house is mine. All the courses that I took at university were good, and the school that I studied is great. Então, em todos esses casos, eu usei that, porque eu posso substituir pelo who, pelo which e pelo where. Ok? Vamos agora aos casos, digamos assim, mais diferentes dos relativos, né? Aqueles como o caso do whose, que é diferenciado do uso, e o whom também é um caso diferenciado. Ele algumas vezes pode parecer com o who, mas é pouquíssimo usado, então ele é mais usado nessa forma que eu vou falar agora, né? Então, o whom, que aqui em cima tá who, mas é whom, tá? É com M. Então, ele é usado quando o que vem antes for pessoa, mas seguida de uma preposição. Exemplo, the girl with. Então, aqui eu tenho a preposição com, whom. Então, aí eu vou usar o whom e não o who. He fell in love, left him after a few weeks.
Então, a garota com quem ele se apaixonou, né, ou por quem ele se apaixonou, o deixou depois de algumas semanas. Então, aqui, quando eu vier com pessoa e depois dessa pessoa vem uma preposição para poder você usar o relativo, você vai usar o relativo whom. Então, ele é usado com pessoa, assim como who, mas quando vem uma preposição. E aí fica aquela observação. Nesse caso, não se usa de jeito nenhum o who. De jeito nenhum. Você usa, nesse caso, o whom, tá? Do jeitinho que tá aqui, ok? E por último, nós temos o whose, que a tradução fica diferenciada, não tem nada a ver mais com que, e agora sim, cujo ou cuja, de acordo com a tradução. E ele é usado quando o que vem antes for pessoa e o que vem depois for algo que se possui, porque o whose dá a ideia de posse. Então, significa cujo ou cuja, porque dá a ideia de posse. Então, tem que vir pessoa antes e depois algo que aquela pessoa possui. Porque aí você traduz como cujo ou cuja. E aí vem o exemplo. Ó. I saw the doctor whose car is pink. Então, eu vi o médico cujo carro é rosa. Então, eu tenho aqui pessoa, né? Doctor indica pessoa. E depois do pronome relativo vem algo que essa pessoa possui. E aí, justamente na tradução, fica: eu vi o doutor, eu vi o médico, cujo carro é rosa. E aí, eu tenho essa ideia de posse para usar o whose. Vamos ver aí mais alguns exemplos, agora vendo se você que está aí consegue saber qual seria a resposta correta para cada um desses casos, ok? Então, nesse primeiro caso aqui, será que vocês lembram? I met somebody. Então, somebody significa alguém, né? Então, é pessoa. E aí, depois eu tenho a palavra sister is a detective. E aí, será que com essa formação eu lembro qual é o pronome relativo que eu coloco aqui? O que é que vocês acham? Então, qual seria o pronome relativo daqui? Seria o whose, porque eu tenho pessoa antes e aqui eu tenho algo que essa pessoa possui, que no caso é a irmã. Então, eu conheci alguém cuja irmã é uma detetive. Então, por isso que ficou whose na tradução, fica cujo ou cuja. E aí, se você fosse traduzir aqui, eu conheci alguém que irmã, já fica estranho. Então, é daí que você sabe que não pode ser o who, por exemplo, tá? Porque quando você faz a tradução, o que não cabe. E aí, por isso que você tem que usar o whose. Então, são duas formas de você perceber. Ou pela regra, pessoa antes e algo que se possui depois, ou pela própria tradução. Quando você não consegue traduzir como que, é porque é cujo ou cuja, e aí você vai usar o whose. Aqui eu tenho outra frase, eu tenho agora o that is the hospital. Então, eu tenho aqui a palavra hospital, né? Hospital. I was born. Então, qual seria o pronome relativo daqui? Quem sabe? Quem lembra? O pronome relativo daí, eu poderia usar mais de um, né? A gente sabe que tem alguns casos que a gente pode usar mais de um. Daqui a pouco a gente vai ver isso, vai revisar. Mas aqui eu poderia usar o where, porque hospital é lugar, então eu poderia dar preferência ao where, porque eu posso traduzir como onde. Então, aquele é o hospital onde eu nasci. Né? Então, quando eu digo onde, eu posso sim usar o where no lugar do which, que aqui poderia também ser o which. Né? Então, that's the hospital which I was born. Então, que eu nasci. Né? Então, como não é pessoa, poderia também ser o which. E a terceira frase aqui desses exemplos, né? Qual seria a situação? Vamos ver? I don't know the name of the woman too. E aí eu tenho espaço para colocar o pronome relativo, qual seria ele? I spoke on the phone é o restante da frase. Então, qual seria o pronome daqui? Vamos ver quem lembra? O pronome daqui seria o whom. Por quê? Porque eu tenho aqui uma pessoa, mas depois dessa pessoa eu tenho uma preposição. E aí, quando eu tenho a preposição, eu não posso usar o who. E aí eu tenho que usar o whom, ok? Então, seria essa a forma utilizada nesses três exemplos que a gente viu. Eu coloquei os três primeiros já com as exceções ou com aqueles casos mais difíceis, não é? Para que vocês fiquem atentos mesmo. Vamos ver agora mais alguns exemplos. Eu tenho aqui
o I lost the key, né? Então, key aqui é chave. Então, qual seria o pronome relativo usado aqui? Se eu tenho chave, chave não é pessoa, é coisa, então eu usaria o which, né? Então, eu perdi a chave que você me deu. I lost the key, which you gave me. Eu tenho mais um aqui. Eu tenho agora somebody, novamente. Somebody quer dizer, né, alguém, então é relacionado à pessoa. Aqui agora eu tenho uma frase normal com verbo, que o verbo fix é consertar. Então, qual seria o pronome relativo daqui? Quem adivinha? É o who. Normal, porque eu tenho pessoa antes e pronto. Então, um mecânico, né? A tradução aqui, um mecânico é alguém que conserta seu carro. Então, a mechanic is somebody who fixes your car. E aí eu tenho mais um exemplo, onde eu tenho aqui a book. E aí, nesse caso aqui, eu tenho mais uma vez livro, que não é pessoa. Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar o which. Então, a dictionary is a book which gives you the meaning of words. Então, um dicionário é um livro que dá a você, não é, que passa para você o significado das palavras. Então, tá aqui mais um exemplo com which, né, porque tem coisa. Aqui um exemplo normal de pessoa, então eu uso who. E um exemplo mais de coisa, objeto, book, então eu usei which. E quais dessas frases que a gente utilizou agora podemos usar o that? Porque, como eu falei, o that pode substituir alguns deles, não todos. Então, quais dessas frases aqui eu poderia substituir o that? Eu só posso substituir pelo that essas frases que estão aqui, ó. Porque é quando eu tenho which, é quando eu tenho who e é quando eu tenho where. Aí sim eu posso substituir pelo that. Então é o caso aqui de o primeiro exemplo que eu coloquei lá como where, porque é onde, né? Mas eu também posso usar o that. O segundo caso, onde eu coloquei which, porque é coisa, e aí eu também posso substituir pelo that. O somebody, normal, que eu usei o who, então eu posso substituir pelo that. E o último, which, novamente, que eu posso substituir pelo that. E aí fica a observação novamente para lembrar que não se usa that em frases que se usa whom ou whose. Tá? Então, você só pode usar o that para substituir where, which e who, ok? É isso aí, pessoal. That's all. Por hoje é só. E vamos para a próxima aula. Curtam aí, por favor. Sigam, se inscrevam no canal. Entrem no Instagram também, que está lá na frente do vídeo. Então, é isso aí. Até a próxima. Valeu, gente.